Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de vera alegre por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Vamos estar nesta noite estudando as lições de escola dominical, que se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1 ao 8 e 14 ao 18. A lição tem o título, é a lição de número 5, que tem o título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. O textuário nos diz assim: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A verdade prática, diz o Espírito Santo derramado no Pentecoste, é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo nas igrejas da atualidade. Você, meu prezado amigo, irmão em Cristo, estudante da Palavra de Deus, professores, saiba que a Palavra de Deus tem uma importância muito grande. E essa lição que nós estamos estudando está no coração de Deus, que é a missão. Então cabe a cada um de nós estarmos preparados para fazer esta obra. Que Deus quer que todos levam a palavra como verdadeiros missionários. E nessa noite estamos aqui nesse propósito de estudar juntamente com os irmãos e trazer essa lição muito importante. Antes de iniciarmos, vamos estar louvando a Deus com o número 122 da nossa harpa. Nossa, minha garganta está em fogo. Fogo divinos, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem desce aqui. Oh, vem desperta-nos com teu fulgor. Vem inflamar-nos com teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial, desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal, desce Espírito Consolador, desce e enche-nos de santo amor, desce ao mundo, nos mostra Jesus, dá-nos poder, vida e graça e luz. Desce do alto, Bendito fogo, desce poder celestial, desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Arde em minha alma, ó chama de amor, arde em meu peito e dá-me valor. Consome todos os restos do mal, desce já o fogo pentecostal. Desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial, desce do alto, bendito fogo,
vem chama pentecostal. Ainda louvamos 24 da nossa harpa. No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda encher e os corações com muito poder, 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 poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E em cada um veio repousar a preciosa luz, o presbitor que vem ficar com o servo de Jesus, o servo do Senhor, que os encheu com seu vigor, poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E começaram a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar aos que mandou trazer, os ricos do seu amor e o poder consolador, poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que é prometida ao que crê e humilde será, perseverando em oração, terá poder seu coração. Ó, vem, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Graças a Deus. Já temos louvado a Deus com louvores. Vamos agora ministrar a palavra e ver o que o Senhor tem para esclarecer conosco neste texto. Então nós vemos que a atividade missionária é em conjunto com as três pessoas da Trindade. Mas Deus se impõe mais e tem os seus auxiliares, né, que é o próprio Espírito Santo, né, e o próprio Jesus quem convoca. Porque nós sabemos que para Deus não existe, né, e Ele não faz acepção de pessoa, isso é coisa de homem, né. Quando institui determinadas raças inferiores, institui pessoas inferiores, né, e se julgam superiores. Mas nós sabemos muito bem que para onde vai o ser humano, todos são igual da mesma maneira. Assim como nasce o ser humano, rico, pobre,
preto, branco, amarelo, todos nascem do mesmo jeito e o procedimento é o mesmo, porque Deus não deixou escolha para que o homem não se julgasse superior. Mas a palavra de Deus também vai para esses, né, que se julgam superior, mas eles têm que aceitar a palavra para entrar no padrão de Deus. Então a lição de número 5 nos traz isso. Segundo 1 Coríntios 12, 11, Paulo nos fala a respeito da atividade de Deus por meio do ministério do Espírito Santo. E ele continua falando lá em Atos 2, 1 ao 12, Lucas escreveu também o Espírito Santo, experimentado pelos cristãos do século I, foi onde surgiram os primeiros missionários. Continua em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 8, nos diz assim que o poder pentecostal ele é indispensável para a obra de missões. Que às vezes o missionário está numa situação tão difícil que às vezes só ele sozinho é que tem que resolver determinados problemas e ele não tem para quem recorrer, pois muitas das vezes as autoridades locais nem fazem questão de ajudar o missionário, mas às vezes colocar mais obstáculo. Então nós vemos que o primeiro missionário transcultural da igreja do primeiro século foram os discípulos, né? Paulo, Barnabé e outros foram que levaram a palavra além das fronteiras. Quer dizer, não teve bairrismo de línguas, né? Cor nem credo, mas Paulo não media esforço quando se tratava de pregar a palavra. Lá em Atos 10, 34 a 35 e 11, 17, 18, diz que Deus não fez acepção de pessoas para a salvação. Então a ousadia e poder do Espírito Santo é o que faz o missionário na obra missionária. A leitura em classe estará em Atos 2, 1 ao 8 e 14 ao 18. Vamos começar fazendo essa leitura. Se você tem a lição, acompanhe-nos nesta noite. E cumprindo o seu dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram todos vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar da sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus e todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, varões de Deus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, e naquele dia profetizarão. Como Atos registra, um dos momentos históricos da humanidade onde os homens leigos que não têm entendimento ficam procurando explicação, tentando desmentir esse fato, mas não tem como, porque foi registrado no anal da história, né, do cristianismo, dos cristãos, os livros da época todos registram, né?
E eles tentam, de todas as maneiras, apagar, mas essa parte da história está gravada porque foi o próprio Deus quem permitiu. E uma promessa, né, que Jesus fez. Né? E também lá em Joel foi feita essa promessa. Veja que no Velho Testamento não se cumpriu, porque ainda não estava, a igreja primitiva não tinha sido inaugurada, mas a promessa já havia no livro de Joel, quando ele diz que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Muitos não entenderam na época, no Velho Testamento, mas naquele dia, naquele ato de 2 de Atos, todos entenderam aquela promessa e se cumpriu. E todos que estavam reunidos receberam uma porção, né, do Espírito Santo. E ali nós vemos a igreja sendo inaugurada, praticamente agora, o Pentecoste era uma realidade. Então nós vemos que uma das característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Né? Então nós vamos ver nessa lição e vamos estudar algumas características que marcaram o trabalho pentecostal em missões. Uma dessas marcas é da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Então, há uma perspectiva pentecostal de missões que deve a todos os evangélicos, né? Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza, né? Primeiro, compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. 2, a autoridade bíblica. E 3, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Basicamente, esses princípios são os que os evangelhos têm em comum. Eles tornam-se um impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante, que é 1, a autoridade das Escrituras, 2, a salvação pela fé, e 3, o sacerdócio universal dos crentes. O que quer dizer isso? Que aonde estiver um crente, ali está a igreja. Aonde que está um crente, ali está ele representando a igreja. Então você veja que não é fácil, que a coisa é séria. O cristão tem essa responsabilidade de representar o próprio Cristo, o próprio corpo de Cristo, quando ele se refere que é um cristão. Então, o sacerdócio universal dos crentes, então, de acordo com o missiólogo Paul Pormerville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico descrito acima, com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. Então nós vemos que o termo pentecostal refere-se a crente que crê na experiência do Espírito Santo, que ocorreu com o apóstolo no dia de Pentecostes. De acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também, ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. Nas palavras do missiólogo Paul Pormerville, essa experiência do Espírito Santo repassou a história da igreja e ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Por isso que nós sempre enfatizamos que quando a igreja sair da terra, a luz que há nessa terra que brilha, a luz que eu falo aqui, é o sentimento que a pessoa tem de paz, às vezes. Enquanto a igreja estiver, esse sentimento ele vai fluir, porque a igreja está orando e esperando, e o noivo está zelando, né, pela igreja. Mas quando ela não for mais, né, desta terra, deste mundo, aí ficarão aqueles que acham que são dono dele à sua mercê. Ficarão agora, né, diante das dificuldades que surgirão. Clamarão e não terão, né, retorno. Será como um eco.
Você já tentou clamar em um lugar vazio? O que escuta somente o eco, né? O eco da sua palavra será da mesma maneira. Muitos clamarão porque conhecem a verdade, mas não terão retorno, porque já não está mais nessa terra o Espírito Santo, que é aquele que comunica com o Pai e com o próprio Cristo as nossas necessidades. Então somos pentecostais como termos pentecostais. Nós nos referimos aos crentes que creem na experiência do Espírito Santo, que ocorreu com Pentecostes no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer até hoje também. Então, a questão missionária, meus queridos, ela é contemporânea dos pentecostais. A atividade de Deus no mundo nunca mais seria a mesma após esse evento, Cristo. Existe um novo paradigma para a atividade de Deus no mundo. Cristo voltou ao céu, foi entronizado para governar acima de todos os principados. E poder e potestade e domínio. E o poder do Espírito Santo é liberado no mundo para capacitar o corpo de Cristo a cumprir a missão redentora de Cristo. Aquilo que eu falei, a igreja, o Espírito Santo teve essa ordenança de agora ficar no lugar do Filho, que é Jesus Cristo. Né? Porque agora ele passou o seu assunto ao céu. Ele agora está governando ao lado de Deus, né? E todas as suas ordenanças que ele pregou na terra continuam com a mesma validade, porque ele zela para que a sua palavra se cumpra. Então, as contribuições pentecostais e as missões, uma das contribuições pentecostais mais significativas para a missão moderna, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo, no complexo desafio de plantar igrejas, onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela própria obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante aos que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos. Então, esse sentimento nós temos que ter, um sentimento de sempre visualizar quem precisa ser alcançado por esta palavra. Não é agora, como muitos falam, uma vez crente, crente para sempre. Uma vez que Jesus encontrou, nunca mais o deixará. Mas não é Jesus quem deixa o homem, não é Deus quem desampara o homem, mas o próprio homem é quem sai da presença. Esse é o sentido da obra missionária. É ir atrás desses perdidos, é ir atrás desses conhecedores que estão levando uma vida absoluta, fora do propósito de Deus, mas que um dia conheceu esta palavra. Essas pessoas se chamam desviado porque desviado do caminho do Senhor e conhecedor da verdade. Então esses são dignos de novamente reencontrar. Então nós vemos que, além do compromisso pessoal com Jesus, a autoridade da Bíblia, e do apelo de anunciar Cristo aos povos, os pentecostais enfatizam a presença do Espírito Santo em toda a obra. Quem é o pentecostal? O pentecostalismo clássico refere-se à igreja pentecostais que se separam da igreja histórica do protestantismo no início do século passado. A questão que ocasionou a ruptura foi a crença de que o evento do dia de Pentecostes mencionado de Atos refere-se a uma experiência disponível para cristãos de todas as eras. Acreditava-se que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo sinal de falar em outras línguas conforme o Espírito da expressão vocal. A questão da grossalalia fez com que as igrejas históricas banissem os faladores de língua. Tornou-se também o principal fator unificador entre os primeiros pentecostais que vieram de diversas tradições cristãs. Holliger enfatiza que o fator comum entre os pentecostais era todos os grupos que professavam pelo menos duas experiências de crise religiosa: o batismo ou o novo nascimento. O batismo com o Espírito Santo sendo o segundo subsequente, é diferente do primeiro e sendo o segundo geralmente, mas nem sempre associado ao falar em línguas.
Então houve confusão entre muitos, porque esse ensino ele é difícil de ser explicado, porque se você não explica com palavras vãs, com palavras de homem, mas se você não tiver inspiração do próprio Espírito, do próprio Deus, você não consegue explicar o fundamento, né, das línguas estranhas, o fundamento do poder do Espírito Santo. Eu conheci determinados irmãos antigos que não tinham muito entendimento. Uma certa feita, numa aula de escola dominical, ele discutiu com o professor, que o professor e ele não chegaram num consenso. O professor ministrou aquilo que ele tinha visto na revista, mas não chegou à profundidade daquele irmão que não tinha entendimento. Quando ele disse que o Espírito Santo era uma pessoa e que vivia dentro de nós. Então, houve um choque de entendimento. Aquele irmão mais antigo não aceitava de maneira nenhuma que como que uma outra pessoa ia morar dentro dele. Como que era isso? Então, faltou argumentação. Mas na época, como era uma época ainda bem remota, quase não se tinha explicação a respeito desse movimento. Já nos dias de hoje nós temos, né, doutores, pregadores, teólogos, né, que aprofundam, né, na palavra e alcança de Deus, né, essa explicação. Não estava errado nem o professor, nem aquele irmão. Foi o fundamento que ele não tinha, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Hoje nós entendemos, porque temos fundamento, né, de mostrar que ele está ao nosso lado, que ele pode estar ao nosso lado como está dentro de Deus ministrando-nos o bem. Porque nós sentimos a presença dele. Então nós vemos que aquele irmão não tinha ainda a experiência, né? A experiência do Espírito Santo, de ter recebido o batismo do Espírito Santo. Então ele não tinha entendimento enquanto homem. Não é que o homem esteja na carne, mas é que ele ainda não teve a experiência do Espírito Santo. Então não entende. Então para se aproximar, nós temos que orientar eles a buscar o batismo com o Espírito Santo, para ter a mesma experiência do falar em língua e entender o poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo impulsiona a igreja para fazer missões, né? De modo a buscar os povos não alcançados. Então a expansão missionária da primeira igreja, depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I. Deus não faz exceção de pessoa. O apóstolo Pedro, missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são salvos, são alvos do amor de Deus. Todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Então não tem exceção de pessoa. Deus ama todos iguais, tanto o judeu como o grego, o brasileiro, o português, o japonês, né? O africano. Todos estes, Deus tem o mesmo amor, né? E é o homem quem faz às vezes essa divergência, essa exceção, né? Então nós vemos que do amor de Deus, de perseguidor de cristão, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. E com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para o homem, impulsionado pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Podemos fazer isso no ministério de Pedro como centurião Cornélio, o trabalho de Filipe, a igreja missionária em Antioquia, e bem como em Roma, as outras regiões longínquas, como o ministério apostólico de Paulo. Então veja que a obra missionária através de Paulo alcançou a mais longínqua Roma. Agora era difícil entrar no Evangelho por causa da dissensão, da divergência que havia, mas Paulo não temeu. Olha que ele foi prisioneiro ali, mas a carta aos Romanos, ela remota ali Paulo, né? Refutando e mostrando os pecados daquele povo. E ali ele se refere às autoridades, né? Que eles tinham trocado, né? O normal, aquilo que Deus tinha instituído pelas orgias, né? Pelas fornicações. Então veja que ele condena, e foi através desse livro
né, de Romanos, em que Lutero baseou as 95 teses do protestantismo, e ali ele colocou, né, nas portas daquela catedral, e ali foi lançado, né, o desafio, mais um desafio da igreja. E graças a Deus que a igreja alcançou a sua separação, né? E veja que Deus aprovou, né, a Lutero, que o guardou do mal que estava para vir sobre ele. E hoje nós temos a igreja solidificada através das mensagens do poder do Espírito Santo, né, que emanou dos discípulos, dos apóstolos, né, e veio até os gentios e nos alcançou. E hoje a igreja está solidificada porque há um cabeça, e há também um guia, há um líder, ao qual, né, visita todos os dias. Por isso não adianta o homem dizer que dentro da própria casa dele vai ser crente. Não, porque tem um lugar específico para nós buscar a presença de Deus. O Espírito Santo funciona a igreja para fazer missões de modo a buscar os povos não alcançados. Então nós vemos que a ação do Espírito Santo, a obra missionária, a função do Espírito na obra missionária, dentre muitas funções do Espírito Santo, estão as de ungir, inspirar e separar, e enviar homens e mulheres para os quatro cantos da terra, como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fossem evangelização. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Então observa que a missão ela é feita de muitas maneiras. Você não é preciso ir às vezes ao campo missionário, mas do seu lugar mesmo, da sua casa ou da sua igreja, você pode muito bem, quando não pode contribuir com alguma quantia, você contribui ajoelhando todos os dias, fazendo ali uma prece, uma oração para Deus em prol dos missionários que estão precisando ser alcançados pela misericórdia de Deus. E aquele que pode, né, mandar, né, uma quantia para ajudar, também será muito bem-vindo e abençoado por Deus. É um missionário também. O Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionário para anunciar as boas novas de salvação ao mundo. Nós vemos que em Atos 16 temos a revelação clara de como o Espírito Santo deseja a ação missionária. Então é Ele próprio, o Espírito Santo, é quem revela e é quem escolhe também aquele ao qual tem o coração desejo de fazer obra. Também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus. No exercício da proclamação da mensagem no campo missionário, não por acaso a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente do livro de Atos dos Apóstolos, ao ponto de o livro ser chamado de Os Atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público da igreja primitiva foi iniciado sobre a experiência do Espírito Santo. Então você veja que a obra missionária ela tem um dono. A obra missionária está no coração de Deus, e as três pessoas da Trindade são eles, né, em quem leva o cristão a se familiarizar-se com a palavra. Então não devemos, né, fazer corpo mole. Não devemos, às vezes, ilimitar o poder de Deus, mas saber que Deus tem poder sobre todos, né? E o missionário está nas mãos de Deus. Quando Ele entrega o seu caminho, o Senhor faz cumprir. E você, meu prezado amigo, irmão em Cristo, que está ouvindo, participando conosco nesta noite, saiba que a palavra de Deus ela é eficaz e ela tem esse poder de emanar força, né, sobrenatural no cristão e gerar também desejo de ser um missionário. Deus age por meio do Espírito Santo. Nós vemos aqui que tem um exemplo de uma obra chamada Verdades Pentecostais, do pastor Antônio Gilberto. Ele descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. E ali ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita
e direciona os evangelizadores. E é o que observamos no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que Deus na Bíblia não é deísta, isto é, impessoal. Você vê que Deus não é impessoal, é tanto que ele tem um amor por aquele que ainda não encontrou o caminho. Ele envia os seus às vezes para ser sacrificado, para que o seu nome seja glorificado. Então aquele que não tem, que não tem a sua alma, né, por tão protegida, esse é que Deus ama, porque esse fará a obra com diligência e com poder, e dará frutos, né? Ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja, pelo poder ativo do Espírito Santo. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo, com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito, direta da obra missionária, é o ênfase dos pentecostais. Então, queridos irmãos, ouvinte, veja a importância que você tem para Deus. Muitos falam assim, mas ali não precisa de mim, já está cheio, tem mais de 500 pessoas ali, mas você é específico para Deus. Pode ter 500, 600, 1.000, 2.000, 3.000, mas Deus tem um compromisso para com você. E você tem a sua importância para com Ele. Por isso que Ele está falando no seu coração agora, né? Para os pentecostais, o Espírito Santo é indispensável a tarefa da obra missionária, né? Então, muitos têm, né, negligenciado, né, e negligenciam o papel do Espírito Santo na teoria prática missionária. Há evidências na história da teologia missionária protestante de que a negligência ao pneumatologia tem afetado negativamente a herança missionária ocidental. Não é de surpreender que Lindsay, Allen, Bauer, 1961 e Rhodes, 1977, perceberam que o papel do Espírito Santo nas missões modernas é grandemente negligenciado, além de enfatizar que a revelação do Espírito Santo com o Espírito missionário em Atos dos Apóstolos faz com que essa parte do Novo Testamento permaneça sozinha. Nem todos gostam de falar de missões, que é difícil, né? É difícil, e às vezes ninguém quer se responsabilizar, mas nesta noite eu convido você a fazer parte desse grupo seleto por Deus. Venha fazer parte da obra missionária, e eu tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração. Concluindo o nosso assunto nesta noite, eu quero dizer que estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas. E o poder do Espírito Santo na vida da igreja, vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como no ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer o projeto missionário, que toda obra começa e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Então, se observa que isso não é historinha, como muitos acham, mas as histórias dos missionários são verídicas, porque são homens que estão ali, longe dos seus lares, longe da sua pátria, né? E às vezes sofrendo aflições, perseguições, mas não deixam de pregar o Evangelho e ajudar os necessitados. E que nesta noite, meu querido irmão em Cristo, não deixe, né, de ser um missionário. E não seja um missionário omisso, mas seja um missionário frequente, um missionário que ajude a obra, não só em oração, mas também em ajuda, né? E podendo, né, indicar, né, para aqueles que precisam ser alcançados, porque essa obra está no coração de Deus. E eu tenho certeza que Deus falará grandemente no seu coração nesta noite, e que o Senhor Jesus faça brotar um sentimento no seu coração de fazer a obra, de orar pelos missionários e dar, né, a eles, né, uma alegria de saber que tem alguém orando, né, e o ajudando, às vezes em países longínquos em que eles estão, e que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Vamos estar concluindo, pedindo para que a missionária faça oração em agradecimento a Deus e a todos os missionários, né, sejam alcançados por essa oração. Missionária?
Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É um assunto glorioso nessa revista sobre missões, né? Missão está no coração de Deus. Não tem como quem é movido pelo Espírito de Deus não fazer missão, né? Fala que nem todos os pés farão missão, mas todos os joelhos farão missão. Quando você dobra o seu joelho para orar, você pode percorrer todos os países do mundo, entregando ao Senhor os missionários que estão sendo instrumento usado nas mãos do Senhor lá fora, né? A gente ora por esses missionários para que o Senhor revista eles com o seu poder, com a sua autoridade. Eu vou estar orando. Amado e eterno Deus, neste momento, Senhor, foi concluído esse estudo sobre missões. Senhor, coloca o amor no corações daqueles que estão ouvindo este estudo bíblico, Senhor. Que possa ser alcançado essas vidas, possa ser modificada. Aqueles que não têm orado, a partir de hoje, Senhor, possa começar a orar, porque estamos vivendo os últimos minutos da igreja na terra e o teu evangelho necessita ser proclamado. E o teu evangelho necessita ser falado aos quatro cantos da terra. Pai bendito, Pai amoroso, alcança, Senhor, o teu povo com o toque do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo venha mover essas vidas, venha encorajar, venha despertar para fazer algo para ti, Senhor, enquanto há dia. Que esta palavra, Senhor, possa ser esclarecida na mente e nos corações desses que ouviram a tua palavra. Nós rendemos a ti graça por esse momento e pedimos ao Senhor que continue nos abençoando e usando as nossas vidas como instrumento em tuas mãos. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Encerrando o nosso assunto nesta noite, vou deixar o endereço da nossa igreja aqui e os dias de culto. Igreja Assembleia de Deus, Jardim Cibateles, Rua José Alexandre Machado, 158. Os dias de cultos nossos aqui é todas segundas, quarta, sexta, sábado pela manhã nós temos consagração das 9 às 11. E domingo um grande culto, e você é o nosso convidado especial para estar conosco todos os dias aqui, agradecendo a Deus por tudo. Eu sou grato a Deus por tudo e que o Senhor Jesus possa fazer morada no seu coração e falar mais alto na sua vida. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Amém.